A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a quarta lição do quarto trimestre da EBD, intitulada O Corpo como Templo do Espírito Santo. Antes de iniciarmos propriamente nossa abordagem, gostaria de frisar que não temos a intenção em nosso canal de ministrar a lição bíblica a ser estudada, até porque seria muita pretensão em 7 minutos abordar todo o conteúdo da lição. O que nós queremos é que você que nos assiste com essas pinceladas da lição se apaixone pela Escola Dominical e venha estudar conosco a Palavra de Deus. Dito isto, vamos em frente? Pois bem, a lição número 4 nos apresenta uma reflexão bíblica e teológica acerca da identidade do corpo humano como templo do Espírito Santo, destacando seu valor, propósito e responsabilidade diante de Deus. Esta exposição se estrutura em 3 grandes blocos temáticos. Primeiro, corpo, propriedade e habitação divina. Segundo, o corpo como tabernáculo. E terceiro, cuidando do templo do Espírito Santo. Cada um dos tópicos está subdividido em aspectos que iluminam a realidade do corpo como habitação divina. No tópico inicial, caminhamos pelos subtópicos, veremos que o nosso corpo foi comprado e selado e que é propriedade e domínio de Cristo, pois o corpo do crente pertence a Cristo por meio da redenção operada na cruz. O apóstolo Paulo afirma, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. O preço pago foi o sangue de Jesus, conforme descrito em 1 Pedro 1, 18 e 19, o que revela que o corpo não é autônomo, mas propriedade adquirida por Deus e selada com o Espírito Santo, de acordo com Efésios 1, 13. O apóstolo dos gentios adverte os coríntios sobre a consciência espiritual quanto ao corpo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Aqui, a ignorância espiritual leva à negligência moral, e o texto chama à responsabilidade quem compreende que seu corpo é morada do Espírito, que vive e então tem que viver com reverência e santidade, visto que, sendo o corpo propriedade de Cristo, o crente não pode dispor dele ao bel prazer. Paulo complementa, e também o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6,13. A mordomia cristã abrange tanto o espírito como o corpo, reconhecendo a soberania de Deus sobre a integralidade do ser humano. Já no segundo tópico, faremos uma analogia do corpo com o tabernáculo, pois assim como o tabernáculo no Antigo Testamento carregava a glória divina, e isto está descrito em Êxodo 40, 34 e 35, o crente em Cristo é portador da presença de Deus pelo Espírito. O corpo deixa de ser mera estrutura física para se tornar lugar da habitação santa. Visto deste ângulo, relacionaremos a tricotomia, corpo, alma e espírito, ao modelo do tabernáculo. O átrio relacionado ao corpo, o lugar santo relacionado à alma e o santo dos santos relacionado ao espírito. Essa analogia, inspirada em Hebreus 9, aponta que a plenitude da vida cristã é viver no Santo dos Santos, onde Deus se revela. Aleluias! Podemos acrescentar mais ainda e afirmar que assim como Israel tinha a nuvem e a coluna de fogo, conforme descrito em Êxodo 13, 21 e 22, o corpo do crente deve ser conduzido pelo Espírito. Paulo declara, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Essa direção espiritual assegura a integridade do templo diante das pressões do mundo. Para finalizar a lição, abordaremos quais cuidados devemos ter com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nesse sentido, a lição nos orienta a fugir da prostituição e manter a disciplina espiritual e corporal. A prostituição é destacada como a profanação direta do corpo. Paulo adverte, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18.
O texto mostra que o corpo é alvo direto desse pecado, que o degrada moral e espiritualmente. Por isso, o cuidado do templo exige práticas espirituais constantes, como oração, jejum e leitura da palavra. Paulo orienta: exercita-te a ti mesmo em piedade. 1 Timóteo 4:7. Essas disciplinas santificam a vida interior e mantêm o crente em comunhão com o Espírito Santo. E no tocante à disciplina corporal, afirmamos que o zelo pelo corpo também envolve cuidados físicos, como moderação, descanso e hábitos saudáveis. Paulo usa a metáfora atlética. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9:27. Assim, o corpo é disciplinado como instrumento de serviço a Deus. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa quarta lição do último trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, numa escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar, comentar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.